Qual avaliação vocês fazem da cerimônia de diplomação do presidente Lula, ocorrida na tarde de hoje, 12 de dezembro? Está sacramentada e consolidada a transição de governo ou o bolsonarismo ainda oferece riscos antes da posse de Lula? Com a palavra, Maria Caramês Carlotto. Oi, Breno. Oi, Valério. Oi, Jones. Prazer estar com o Jones, eu não tinha participado ainda com ele. Boa noite para todo mundo, bom estar de volta. Bom, bem rapidamente, para não perder meu troféu. Eu acho, já achava isso antes e continuo achando, que impedir a posse do Lula é algo absolutamente, não vou dizer absolutamente, mas é algo muito, muito difícil, né? Porque o Lula, muito rapidamente, depois da eleição, reuniu três condições, né, que fizeram da sua posse algo quase inevitável. Né? O primeiro é o reconhecimento do próprio TSE, né, que se consolidou nos dias seguintes. Né? E junto com o reconhecimento do TSE, o reconhecimento do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, o Legislativo e o Judiciário, os outros poderes institucionais da República, muito rapidamente reconheceram a vitória dele, e isso marca esse reconhecimento institucional interno. O segundo apoio que o Lula reuniu muito rapidamente depois da sua vitória foi o apoio internacional, que também se reafirma na quantidade de confirmações de chefes de Estado, no envio de dois experientes e renomados representantes da Casa Branca para virem conversar com ele, convidar. Ou seja, há um reconhecimento internacional muito forte da vitória do Lula. E o terceiro é apoio popular, né? Aquela festa na Paulista. Eu acho que tem uma disposição de fazer da posse dele um evento popular muito grande. Então, eu acho muito difícil o Lula não tomar posse. Né? Então, acho que a diplomação de hoje ganha um simbolismo maior, mas eu acho que dentro desse quadro, né, é só uma confirmação de que existe esse reconhecimento e ele vai tomar posse. Eu acho que é muito difícil evitar isso. Agora, não significa isso, e o discurso do Bolsonaro deixou isso bastante claro, né? O discurso que ele fez há dias atrás na Esplanada, que o bolsonarismo não tem intenção de radicalizar. São duas coisas diferentes. Eu acho que, na verdade, o bolsonarismo não vai ter muita escolha nos próximos anos, nos próximos meses, talvez, que não seja radicalizar e tentar inviabilizar o governo. Eu acho que eles vão operar nessa direção, mas não acho que será evitando ou inviabilizando a posse. Eles podem gerar confusão, mas o Lula, eu tenho a impressão que dificilmente não tomará posse. E acho que a diplomação de hoje aponta nesse sentido, embora tenha sido uma cerimônia bonita, importante, dentro desse quadro aí de consolidação dessa vitória. Com a palavra, Valério Arcari. Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Breno. Ao Igor por trás das câmeras. Bem-vindo, Jones. Uma alegria a tua presença, a tua inteligência e a elegância da camiseta regata, que dá um toque jovem e bem disposto. E lembra que a gente está no Brasil, né? Porque o frio vai gerar. Bom, hoje aqui em São Paulo está chovendo para cântaros. E Maria Carlotto, mamãe pela segunda vez, que alegria, que bom que você está bem e bem-vinda de volta ao outubro. Bom, duas observações rápidas, Breno. A primeira, a cerimônia solene teve importância pelo discurso do Alexandre de Moraes, que fez um alerta de que não haverá, no que depende do Tribunal Superior Eleitoral, uma tergiversação na investigação dos crimes que foram cometidos pelo bolsonarismo durante o processo. Há investigações que estão sendo feitas. Então, evidentemente, nós não podemos nos tranquilizar, e a esquerda não deve terceirizar para o superior, para os tribunais superiores, a tarefa central de garantir que esta transição não será como foi feita a transição conservadora ao final da ditadura, em que, fundamentalmente,
os crimes dos militares, da alta oficialidade, das Forças Armadas, permaneceram impunes, blindados pela preservação da lei da anistia, portanto, uma sinalização positiva, e pelo discurso do Lula, que reiterou os compromissos políticos sociais mais importantes que foram feitos durante a campanha eleitoral. Então, eu creio que Maria Carlotto tem razão quando alerta que não há uma ameaça de golpe neste momento, vai ocorrer a posse, oxalá seja uma manifestação com centenas de milhares. Isto tem impacto, tem sentido simbólico, mexe na cabeça de dezenas de milhões de pessoas, porém, o tema da governabilidade continua em suspenso. Há uma diferença entre defesa da governabilidade e a defesa do governo. A governabilidade é o reconhecimento da legitimidade democrática do processo eleitoral. Bom, sejamos honestos, sejamos rigorosos. O Bolsonaro não reconheceu o processo eleitoral até hoje. Ele fez um único discurso oficial, 2 dias com atraso, depois das eleições, no qual incentivou a ida às ruas, embora tenha, com cautela, se distanciado dos excessos do bloqueio das estradas, e é evidentemente previsível que a oposição da extrema-direita bolsonarista será de uma ferocidade como nós nunca vimos desde o final da ditadura. Logo, o tema da governabilidade, que é a defesa de que o governo tem o direito de governar por vencedores do processo eleitoral e tem o direito de desenvolver o seu programa, neste terreno entra também a pressão do mercado para usurpar a vitória política, exigindo do governo do Lula um compromisso incondicional com a âncora fiscal, se não for o teto dos gastos, outra âncora que será tão ou mais rigorosa. Então, portanto, o tema da governabilidade ele continua em suspenso, porque o país está fraturado, porque essa é a relação social de forças, mudou a conjuntura, não mudou a situação, mudou a relação política de forças, não a relação social de forças, e, portanto, o desafio ele permanece diante de nós e há incerteza no horizonte. Breno, câmbio. Depois da 4ª internacional, a 3ª internacional. Jones Manuel com a palavra. Boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite, Valério. Boa noite, Breno. Cada vez mais ranzinza, reclamando até da minha camisa regata. Boa noite, Maria. É um prazer, como sempre, estar aqui no Ópera. Veja, a impressão que eu tenho é que, durante o processo eleitoral, se formou um consenso entre os largos setores da burguesia que não existia a possibilidade de uma ruptura institucional, e que a linha seria pressionar e capturar por dentro o governo Lula, o futuro governo Lula, como as pesquisas indicavam que Lula era o preferido. Então, durante o processo, especialmente no segundo turno, foi dado um nível de liberdade incrível para o bolsonarismo cometer crimes eleitorais à vera, na perspectiva de reduzir, inclusive, a margem da diferença de votação entre Lula e Bolsonaro, como forma de fazer um governo Lula mais fragilizado, né, com uma votação mais apertada, com um nível de legitimidade das urnas um pouco menor. Eu acho que isso se reflete nesse cenário pós-eleitoral. Não há nenhum setor expressivo da burguesia, nem conjuntura internacional, para uma tentativa de golpe, né? A gente já viu, inclusive na história brasileira, que para dar um golpe de Estado é necessário antes você construir uma base de consenso mínima, seja uma base de massas, principalmente a partir dos setores das camadas médias, mas também uma base de apoio sólida na burguesia e no imperialismo. Isso não me parece colocado. Agora, o bolsonarismo ele tem uma coisa interessante, né? Que ele criou uma base radicalizada, majoritariamente de camadas médias, mas não só, que é uma base que está armada e continua delirando e com expectativas golpistas e pronta para atuar. Eu não acho que há riscos de uma ruptura institucional impedindo a posse do Lula, mas me parece existir riscos muito claros de violência política como forma de gerar caos e daí se aproveitar de diversas formas.
né? Então, esses CACs que estão espalhados pelo Brasil, por exemplo, tentarem iniciativas de violência, criar certo clima de violência em Brasília durante a posse, os desdobramentos disso, a forma como isso vai ser aproveitado pelos diversos atores políticos, estão em aberto. Eu acho que o Lula vai tomar posse. O X da questão, me parece, nesse momento, a tentativa de toda a burguesia em curso de, Lula toma posse, mas vamos ver em que programa ele vai governar, né? E a ideia é que ele tome posse e governe com um programa do Paulo Guedes com rosto humano. Parece que essa é a perspectiva que está sendo intensamente trabalhada e colocada no cenário político brasileiro.